Fala galera, professor Luiz Felipe na área para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai ver uma matéria muito importante, inclusive é uma matéria que origina outras matérias aí, como por exemplo funções. A gente vai estudar hoje conjuntos, tá? Gente, é muito importante entender, eu vou dividir a matéria de conjuntos em mais de uma aula, porque a gente precisa entender tudo e é uma matéria um pouco extensa. Como que a gente começa vendo conjunto, Luiz? A gente começa, em primeiro lugar, entendendo as noções básicas de conjunto. O que é noção básica? Duas coisinhas. O que é um conjunto propriamente dito e o que são os elementos que representam esse conjunto. Quando eu falo para você, por exemplo, 0, 1, 2, 3, eu estou te dando elementos. Se eu juntar todos esses elementos, eu tenho o quê? Eu tenho o conjunto dos números naturais. Todo mundo lembra disso aqui, ó? Esse símbolozinho aqui representa os números naturais. E quais são os elementos dos números naturais, Luiz? Ah, são esses aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luiz, tem um fim para os números naturais? Não. É um conjunto que a gente chama de quê? Fala aí. Infinito. Existem conjuntos finitos, Luiz? Existe sim. Olha esse terceiro exemplo aqui, ó, conjunto de prédios. Esse conjunto de prédios normalmente é chamado de condomínio. Se você tem um condomínio, você tem um conjunto de prédios. Ah, necessariamente? Não necessariamente. Você pode ter um conjunto de prédios e não formar um condomínio. Beleza. Mas quais são os prédios que tem nesse condomínio aí, Luiz? Tem o prédio alfa, o prédio beta, o prédio teta, o prédio ômega, mas a gente sabe que é uma quantidade finita de prédios, tudo bem? Eu tenho um outro exemplo aqui, que é o conjunto dos polígonos. Quais são os polígonos, professor? Triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos e assim sucessivamente. O que é elemento e o que é conjunto? Isso tem que ficar muito claro na tua cabeça hoje, tá? No finalzinho dessa aula, a gente vai saber diferenciar isso muito bem. Vamos cair dentro de algumas questões assim muito importantes para você. Então a gente começa diferenciando. Os elementos são aquilo que estão dentro dos conjuntos. 0 é um elemento, 1 é elemento. E o que é um conjunto de fato? É a reunião desses elementos aí, tá? Como é que eu represento normalmente um conjunto? Anota isso, tá? Um conjunto você vai sempre representar por uma letra maiúscula. De novo, conjunto representa como? Por letra maiúscula. E o elemento, professor? Normalmente por letra minúscula. Eu apresento aqui para vocês três tipos de conjuntos, né? Ou melhor, três representações. A primeira representação é enumerando de fato, né? Então eu pego um conjunto A que tem os elementos 1, 3, 5, 7, 9. Quais são os elementos? 1, 3, 5, 7, 9. Eu posso pegar esse mesmo conjunto A e representar de uma outra forma. Como que eu posso representar esse conjunto A de uma outra forma? Eu posso pegar e apresentar uma propriedade própria. Qual é a propriedade própria? X pertence aos números naturais, tal que o x é um ímpar menor que 10. Quais são os números ímpares menores do que 10? 1, 3, 5, 7 e 9. Então, isso aqui pode ser considerado um conjunto, professor? Pode sim. O conjunto A está sendo representado por uma propriedade própria. Que outra forma a gente pode representá-lo também? Pelo diagrama de Venn. É o que a gente chama de representação geométrica. Eu estou criando uma figurinha, pode ser uma elipsezinha, um retângulozinho, um quadradozinho, não tem uma forma específica, tá, gente? Mas normalmente a gente vai ver na maioria dos livros didáticos o círculo ou então uma elipse. E aí quando eu tenho um círculo, eu estou representando o conjunto A com os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Beleza até aí? Então o que é elemento? Aquilo que está dentro do conjunto. O que é o conjunto? A reunião dos elementos. Como é que eu utilizo a simbologia? Quais são os símbolos que a gente vai utilizar? Vamos começar com 4 símbolos aí bem importantes. Depois tem mais símbolos para a gente ver, mas os principais são esses aqui, ó. Pertence, não pertence, está contido, não está contido. Luiz, o que é isso que você botou ali, ó? Elemento cônjuge. Quando eu estiver tratando de elemento para conjunto,
eu automaticamente vou utilizar pertence e não pertence. Dá um exemplo pra gente, professor. Dou sim. Eu te pergunto assim, ó, o 3, tananã, A. O 3 pertence ao A? Claro que pertence. Se eu te perguntar assim, ó, o 10, tananã, o A. O 10 pertence ao A? O 10 não pertence ao A. Assim que a gente vai utilizar o símbolo de pertence ou não pertence. Eu posso dizer, por exemplo, que o 4 está contido no A? Isso aqui a gente não vai poder dizer. Por que eu não posso dizer isso aqui? Porque eu só posso utilizar os símbolos de está contido ou não está contido quando eu estiver utilizando de conjunto para conjunto. Eu preciso ter, por exemplo, um outro conjunto aqui para utilizar símbolo de estar contido ou não contido. De novo, de elemento para conjunto, pertence ou não pertence. De conjunto para conjunto, está contido ou não está contido. E aí a gente continua olhando agora para os elementos. Conjunto vazio e unitário. O que vem a ser um conjunto vazio? Como o próprio nome já diz, um conjunto vazio é um conjunto que não tem nenhum elemento. Luiz, que estranho isso, né? Existe algum conjunto que não tem nenhum elemento? Dá um exemplo disso. Eu posso te dar um exemplo falando, por exemplo, aqui, ó, de uma propriedade própria. Se eu criar uma propriedade, por exemplo, um número primo par maior do que 5. Pera, eu sei que o único número primo que é par é o 2. Eu estou te pedindo o seguinte, me dá um número primo par maior do que 5? Não tem. Essa propriedade ela é vazia, não tem nenhum conjunto, não tem nenhum elemento primo que seja maior do que 5. Automaticamente esse é um conjunto vazio. Existe um conjunto unitário? Vamos utilizar esse exemplo. Um número primo par. Qual é o único elemento que é primo e par? É o número 2. O número 2 ele é o único que é primo e ao mesmo tempo é par. E aí eu tenho um conjunto unitário. Até tá aqui, ó, o número 2. Tem algum número primo que seja par maior do que 5? Não. Então essa afirmação é uma afirmação vazia. Como é que eu represento o conjunto vazio? Eu posso representá-lo com uma bolinha, assim, ou então assim. Já caiu em concurso algumas vezes o vazio sendo representado assim, ó. Aí o carinha foi lá e marcou o vazio. Tá errado, isso aqui não é um conjunto vazio, aquilo é um conjunto unitário com uma bolinha dentro. Posso representar assim, Luiz? Não pode não, bebê. Esquece isso aqui, apaga da sua vida, tá? Então, conjunto unitário, um único elemento, conjunto vazio assim ou assim. Vamos fazer um exemplozinho aqui para a gente ver se a gente entendeu essa ideia do pertence, não pertence, do vazio, do unitário. Vamos lá? Olha para cá, eu te dei dados um conjunto A que tem os elementos 0, 1, 2. Tá vendo isso aqui? Isso aqui normalmente cai em concurso para pegar a galera. Isso aqui não é o 3 não, tá? Isso aqui é um elemento 3 dentro da chave. Pô, Luiz, que estranho. Olha aqui, ó, 0, 1, 2, 4, 5 e o 3 dentro da chave. Eu podia escrever ali banana. Banana seria um elemento. Eu podia escrever ali maçã. Maçã seria um elemento. Ele resolveu escrever 3 dentro da chave. Você pode representar um elemento dentro da chave ali. Aquilo não é um conjunto, é um elemento. E como eu estou eufórico para falar sobre esse elemento, eu vou logo para a letra B. Olha o que a letra B está pedindo para a gente. Ó. Esse carinha dentro da chave, que é o 3, ele é um conjunto para conjunto ou um elemento para conjunto? Aqui ele está sendo um elemento, tá bom? Como ele está sendo representado por um elemento, eu vou dizer que ele pertence, porque eu utilizo o símbolo de pertence ou não pertence quando eu estou tratando de elemento para conjunto. Esse carinha aqui, ó, tá vendo? O 0. O 0 é o que em relação ao A? O 0 pertence ao A? Claro que sim. Então o 0 também pertence ao A. E aqui, o A pertence ao B? Eu não estou falando de elemento para conjunto, é de conjunto para conjunto. Logo, A está contido em B. O A está contido em B? Sim. E o vazio? Professor, não estou vendo o vazio em lugar nenhum. Anota essa observação. O vazio, ele está presente em todos os conjuntos.
Quando a gente fala um pouquinho ali de subconjunto, o vazio ele é inclusive subconjunto de todos os conjuntos. O vazio, então, é um subconjunto, então ele é um conjunto. Ó. O vazio, ele é um conjunto, que é conjunto vazio e conjunto unitário. Como o vazio é um conjunto, eu vou dizer que o vazio está contido em B, sim. Inclusive, eu podia dizer também que o vazio está contido também no conjunto A. Beleza? O que é um subconjunto, Luiz? Definição de subconjunto. Se e somente se todos os elementos de A pertencem a B. Eu te dou um conjunto A, te dou um conjunto B. Eu só tenho um subconjunto se esses elementos todos aqui estiverem dentro do B. Está acontecendo isso, professor? Tá acontecendo isso sim, e automaticamente o A ele é subconjunto do B. Como eu pude dizer aqui, o A está contido em B. Galera, a primeira parte dos conjuntos foi essa aí. Espero que tenham gostado. E no mais é isso. Uou!